Seja bem-vindo a este canal Estima Pode. É um canal que veio trazer conteúdo para mulheres, tanto quanto autoestima, maternidade, entretenimento. Nós falaremos tudo o que tem a ver com o mundo da mulher. Se você é mulher, este local é para você. E hoje eu tenho a nossa primeira convidada, onde nós vamos falar sobre emoções. Ela é especialista no assunto e eu vou deixar o privilégio de ela se apresentar. Primeiro, muito obrigada por esse convite. A honra é toda minha, né? Poder estrear aqui esse quadro junto com a Nay, uma amiga, né? Já aí de alguns anos, acho que uns Sim, 7 pelo menos, né? 6 a 7 anos. E estou aqui para falar de emoções, né? Eu sou terapeuta de mulheres, trabalho com casais, com famílias. Sou conselheira e palestrante no Ministério Amo Família. É um ministério que trabalha com casais, com famílias. Então, junto com meu marido, nós somos palestrantes ali naquele lugar, atendo mulheres de forma online do Brasil e do mundo. E palestro muito, né, sobre as emoções dentro dos relacionamentos, quer seja no casamento, quer seja nos vários papéis que a mulher desempenha, mãe, como mãe, né, como empreendedora, como filha de escritora. Deus, né? E também sou escritora desses dois livros que estão aqui, né? Segredos Espirituais de uma Mulher Sábia. Esse aqui é o primeiro, né, que eu lancei Já há uns li. 3 a 4 anos. A Nay já leu e pode dar um Sim. feedback sobre ele. Está esgotado nesse momento, já vamos para a terceira edição dele. Uau. E esse aqui tá fresquinho, acho que não tem nem um mês ainda de lançado, e esse aqui eu trouxe para você. Ai, Depois eu cara. vou autografar para te entregar, que é temperamentos no casamento. É um tema que eu desenvolvo, assim, viajo o Brasil falando sobre esse assunto dentro do casamento e também para a mulher de forma mais específica, para que ela entenda, né, o seu temperamento, os seus comportamentos, consiga discernir também o comportamento do marido, das pessoas que estão à volta, colegas de trabalho, familiares, filhos, líderes, liderados, e isso traz assim um nível de sabedoria, né, e de percepção muito grande sobre o outro e sobre o papel que nós temos nos ambientes por onde a gente transita. Então, acabou de sair, tá fresquinho e já é seu. Já tenho o meu. Muito bom, Gláucia. Obrigada por receber o convite. E vamos ao assunto do que essa mulherada precisa, né? É, eu trabalho com mulheres, sim, na parte de estética, hoje principalmente com injetáveis na harmonização facial. E o processo de envelhecimento se inicia aos 25 anos. Triste realidade. Chegou o ápice ali da juventude, começa a declinar. E com o passar dos anos, eu fui percebendo o quanto as emoções estão assim diretamente ligadas à estima da mulher. E o processo de envelhecimento, em contrapartida, também traz um pouco dessa questão de o que é se cuidar, se deve se cuidar, a culpa, não precisa. Então, como você vê hoje, Gláucia, o que é autocuidado e se tem relação com a estima da mulher que está totalmente ligada às emoções? Então, com certeza, né, essa questão do envelhecimento mexe com a cabeça de toda mulher. Se olhar no espelho, é interessante que alguns anos atrás isso não era tão forte como é hoje, né? Eu penso que a indústria, né, os meios de comunicação, a televisão, o cinema, tudo vem trazendo muito, né, forçando, digamos assim, essa imagem da mulher linda, Estereótipo. bela, né? O Sim. estereótipo mesmo, né, dessa mulher perfeita que nunca existiu, né, e que nem nunca vai existir. A gente tem um processo, né, de nascer, crescer, amadurecer, envelhecer e morrer. E eu acho ótimo, né, que a medicina tenha avançado nesse nível de poder nos dar, né, uma pele melhor, né, uma estima melhor quando a gente olhar no espelho e estar contente com aquilo que a gente vê. Existem algumas coisas, você médica sabe disso, né, que vêm da genética e quanto a isso a gente, né, tem que aceitar, e outras que vêm de maus cuidados mesmo, de uma exposição ao sol, né, de nunca ter cuidado da pele, enfim, os cuidados básicos. Mas tanto uma coisa
coisa quanto outra, hoje é possível a gente fazer essa intervenção. E se podemos fazer essa intervenção, eu sou super a favor. E eu penso que isso mexe sim com a estima da mulher, em como ela se percebe, em como ela se sente e afeta todos os ambientes dela. O que muito me preocupa é quando se foca apenas nisso. Né? E a gente é muito comum, e eu penso que você também, com atendimento ao público de maneira geral, como você faz, né, todos os dias, você deve ver muito isso. Embalagens, né? Sim. Mulheres lindas, o estereótipo, né, da mulher bonita por fora, mas que por dentro ela está completamente adoecida, completamente envelhecida, Nossa, né? perfeito. Deteriorada, né, emocionalmente, porque existe uma preocupação com o que é externo e olha-se apenas para isso e não cuida do que é interno, das emoções. E aí, um belo dia, essa conta chega, né? Porque todas nós carregamos uma história. E uma história que nem sempre é de sucesso, é de felicidade, é de acertos, né? Enfim, faz parte da vida, né? A palavra de Deus tem um versículo, e a Bíblia é o meu norte, né? É a minha bússola. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, inclusive o tempo de envelhecermos, né? Existe também esse tempo. E a gente precisa ter aí uma maturidade, um equilíbrio para saber conduzir os dois processos. Eu vou olhar para o que é externo, sim, a medicina avançou, eu tenho todo o direito, eu posso, e aliás, eu até devo, né? Eu sou muito a favor, mas eu não posso descuidar daquilo que está do lado de dentro, né? Porque, como eu falava, a vida faz parte da vida, as aflições, né? Um outro versículo da Bíblia fala que no mundo tereis aflições. E se a Bíblia está dizendo, é real, né? É muito real isso. Vamos ter problemas, vamos ter adversidades, Vamos ter rugas. Vamos ter rugas, né? Enfrentamentos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, como nós nos preparamos internamente, emocionalmente, espiritualmente, para enfrentar essas coisas, né? Para enfrentar essas lutas e adversidades. Não adianta só olhar para aquilo que é externo e não tratar a alma, não tratar as emoções, não tratar a vida espiritual. E é muito comum que a gente veja, né, essas mulheres que performam muito bem aí na estética, mas que quando você senta, a lágrima desce, né? E são mulheres muito perdidas, desorientadas, sem rumo, com um buraco enorme na alma, porque negligenciaram a beleza interior, se preocupando apenas com a beleza exterior. Sim. Você me fez lembrar uma paciente linda, 50 a mais, bem-sucedida, financeiramente estável, com filho criado, estabilizada, empresa funcionando, e ela não tinha mais outro procedimento que ela pudesse fazer. Eu me recordo, e eu tive o privilégio, a oportunidade de orar com essa paciente até em uma oportunidade, uma ocasião de atendimento, e ela me falou assim, e hoje, o que a gente vai fazer? E eu falei... Nada. Você não tem mais nada para fazer. Nós já fizemos tudo. E quando a gente olha para esse cenário, vem totalmente isso do que você falou, que as mulheres, eu acredito, existe, né, o mito, a culpa e se sim ou não, de encontrar um equilíbrio entre fazer ou não fazer. E que está totalmente ligado, como você mencionou, de não olhar só para o lado interno ou só para o externo. Aonde, Gláucia, essa mulher consegue identificar o equilíbrio? O que seria aceitável e ela deveria buscar para que ela não tenha um desequilíbrio nas emoções, nem no seu autocuidado, no seu processo de envelhecimento? Eu penso que o que primeiro deve preocupar a mulher é o lado de dentro. Ok? Eu acho que esse autocuidado, ele começa... é por aí. A estima, ela começa de dentro para fora. E ela reflete. Né? Hoje eu tenho uns 25 quilos de sobrepeso por conta da menopausa, uma questão hormonal que já estou tratando, mas eu consigo olhar no espelho e me sentir bonita,
né? Apesar do sobrepeso. Eu consigo ter uma preocupação, um olhar com o meu guarda-roupa para entender aquilo que a minha idade, que a estação que eu vivo hoje, me permite usar sem ficar brega, sem cair no ridículo, sem estar exposta demais, porque realmente eu não preciso da aprovação das pessoas. Sim. Eu me aprovo, né? Eu estou feliz com a mulher que eu estou me tornando. Isso tem um peso tão grande, né? Quando você olha para o externo, e eu não tenho o que fazer, né? Eu poderia hoje entrar num centro cirúrgico e sair dali completamente lipada e uma outra pessoa resolvida, né? Mas faz parte do meu processo, né? Cuidar da minha saúde, modificar a minha alimentação, meus hábitos alimentares, né? E quando a gente queima etapas é tão ruim, Nossa. né? É, é muito ruim. Eu vejo isso, o quanto eu estava 18 quilos acima, e eu acho importante a gente falar que todas nós estamos num processo, e esse processo é contínuo. Algumas coisas não estão aqui na mesa, mas elas estão aqui dentro. Uhum. E uma das minhas dores foi o sobrepeso. Eu estava com 18 quilos acima e eu poderia sim ir para uma mesa cirúrgica, mas eu entendi e foi exatamente assim o meu processo. Eu preciso dessa mudança de mente, da alimentação. E agora vindo de um pós-parto, né? A minha filha tem 8 meses agora. O que você diria para uma mulher que fez todos os procedimentos de harmonização facial, fez já uma lipoaspiração corporal, fez uma abdominoplastia, fez uma blefaroplastia e ela chega no seu atendimento, ela identifica que precisa hoje não mais de procedimentos, mas ela precisa olhar para dentro dela. O que você diria para essa mulher? Por onde ela começa? Dentro do processo terapêutico, né, quando uma mulher vem assim perdida, né, em busca de encontrar consigo mesma, e a maioria chega nesse nível, né, a gente vai olhar a história. A gente vai entender toda a história dela, onde você nasceu, como era o seu sistema familiar, né, que traumas, né, importantes você vivenciou, o que lhe foi negligenciado, que dores você carrega. E quando a gente começa a olhar por todo esse caminho, né, essa linha do tempo da vida da mulher, ela começa a se encontrar, ela começa a se achar, ela começa a identificar que fatos ocorreram para que ela se desconectasse de si mesma. E aí a gente às vezes chega num abuso, a gente chega numa dependência emocional, abuso psicológico, físico, abuso sexual, abuso, né, psicológico mesmo. Então, às vezes religioso também, a gente encontra muito, né? Então, em algum momento, essa mulher se desconectou dela. E aí a gente faz essa linha do tempo de volta em algumas sessões para que ela consiga enxergar a mulher que ela foi um dia. Né? A menina que ela foi um dia aponta muito para a mulher que ela deveria ser hoje. E a gente percebe que nessa linha do tempo houve uma ruptura, houve fatos, né, acontecimentos, dores, traumas, que fez com que ela se desconectasse de si. E fosse vivendo. Só que chega, é como eu disse ainda há pouco, né? Chega um momento em que a conta chega. A gente não consegue levar essa vida de faz de conta, né? O fantástico mundo de Bob, como a gente costuma dizer, por muito tempo. Quando a gente deita no travesseiro, é a gente e a gente. Né? É a gente e Deus, sem máscaras, né? Sem uma roupa bonita, é você com a sua consciência, é você e Deus. E nesse momento, se a mulher ela não está bem consigo mesma, emocionalmente, internamente, não há nada que seja exterior, não há nada que seja recursos financeiros, bens, capacidade de compra, de viagens, e seja lá o que for, que consiga resolver essa DR que ela tem todos os dias com ela mesma, quando ela deita no travesseiro. E o que é, Gláucia, para você, autocuidado? Então, o autocuidado, para mim, é um conjunto de coisas, né? Eu penso que a mulher... É interessante, é muito boa essa pergunta, porque a mulher, ela é tarefeira, né? Não tem como. A próxima pergunta é sobre
Onde você encaixa isso na rotina? Pois é. A mulher, ela é tarefeira, ela tem uma sobrecarga, né, de responsabilidade, como se já não bastasse tudo que ela precisa dar conta, que é o filho, né, é a comida, é a casa, ainda que você não faça, que ela não faça, ela tem que gerir, né, pessoas que estão ali fazendo. São muitas demandas e acaba que ela vai se envolvendo, resolvendo a vida de todo mundo, sendo a salvadora da pátria, né? Mas ela não consegue tempo para salvar a si mesma. Que não deixa de ser um autocuidado, né? Quando ela gerencia Sim, tudo, mas e ela? sim. Aí ela não consegue o tempo para lavar o cabelo, para fazer uma hidratação, para ir no salão, para cuidar das unhas, né? Para fazer uma dieta, né, de acordo com aquilo que ela, com o corpo e a saúde que ela quer ter, acaba indo para o fast food, eu vejo assim muitas mães da idade dos seus, né, que come aquilo que a criança deixa no prato para não jogar fora. E olha que eu não assisti essa cena sua ainda, né? Mas, gente, não tem como, só mudam de endereço. Há anos atendendo mulheres, a gente vai vendo que algumas histórias se repetem. E ela negligencia, né? Então, esse autocuidado, ele começa com ela ter hora. Sabe, a hora para começar as atividades da casa, a hora para estar com os filhos, a hora para estar com o marido. É óbvio, gente, não é algo rígido, né? De tal Sim. hora a tal hora. Não, mas ela tem que saber que durante o dia ela precisa ter esse tempo com ela mesma. O ler um livro, parar tudo, tá? A louça tá na pia, mas ela tá com a cabeça quente, ela precisa sentar, ela quer ler um livro, ela quer assistir uma série, um episódio. Quantas vezes eu me dou esse direito? Isso é autocuidado. Né? Quando ela para, nossa, meu cabelo tá Uau. precisando, né? Toda semana eu preciso, cada 15 dias, fazer uma hidratação. Eu vou no salão, vou fazer em casa. Isso é autocuidado, né? Ter Você está aquele. dizendo que uma mulher deixar a louça e ir assistir um filme, assistir um Ok, episódio, ok. ok, tá tudo bem. Não Porque tem o problema nisso. problema não é a louça que vai ficar suja, o quanto ela ganha assistindo esse filme, o quanto ela ganha estando com o marido, o quanto ela ganha fazendo um procedimento, o quanto ela ganha passando um protetor. É sobre isso. Exatamente Não sobre é o que isso. perde, né? Sim, não é o que perde. Ela precisa entender o seguinte, que a demanda nossa, né, ela é muito grande. Como é que ela vai estar bem para desempenhar todos esses papéis que ela desempenha com maestria, com excelência, se ela não estiver bem? Né? É como um copo que ela vai tirando, né? Um pouquinho para o marido, um pouquinho para casa, um pouquinho para o trabalho, um pouquinho para o ministério, um pouquinho para o filho, um pouquinho para a amiga, um pouquinho para a mãe, para a cunhada que ligou. E ela vai dando, ela vai sair. Né? Daqui a pouco, gente, o copo está aqui, como esse aqui, né? E ela não tem nem para ela. Então, esse autocuidado vem também de um tempo de qualidade que ela vai ter que parar tudo. Ok? Eu atendia uma mulher ontem e que, na verdade, é uma jovem, né? Há uma demanda muito grande, né? Dentro da rotina da família, com um filho, né? Um irmão, no caso especial, e ela tem sido muito cobrada sobre papéis e funções que não são dela, né? E eu disse, tá tudo bem você dizer não vou fazer. Né? O Você não filho não é O meu. filho não é seu, né? E ela com muita dificuldade, né, para se impor, para colocar isso, e ali, por crenças religiosas sobre a questão do honrar o pai e a mãe, eu precisei ali ter uma conversa com ela para mostrar o que significa honrar o pai e a mãe, e que estava tudo bem ela priorizar o tempo dela de estudo, o tempo dela de descanso, né? E se nós não nos posicionarmos de forma a proteger as nossas emoções, as pessoas não têm limites. Né? As Sim. pessoas não têm limites. No caso específico dessa querida com quem eu conversava, ela tem 22 anos, ela tem o próprio carro, ela faz faculdade, ela tem uma ajuda, né, de um membro da família, mas ela não tem o direito de ir e vir. Se a família vai passar férias final de semana em uma chácara, ela é obrigada a ir porque a mãe não deixa sozinha. O quarto dela e de todos da casa não tem chave. Então, o membro da família que é especial, um jovem rapaz, entra e sai a hora que quer. E ela está estudando, ela está dormindo, e aquilo traz ali um incômodo, né? Então, as emoções muito fragilizadas por não saber construir cercas de proteção. Eu estou falando aqui de um caso específico, né, dessa
paciente, mas nós no dia a dia, e nós sabemos bem o que é isso, né, Nay? Nós já tivemos muitas conversas sobre isso, a demanda é muito grande, né? E eu sei que tem mulheres aqui que vão se identificar com o que eu estou falando, ou elas se colocaram nesse lugar, ou ela ganhou de presente um uniforme do Corpo de Bombeiros. E ela se tornou a bombeira da família, apaga incêndio. Tudo é com ela, tudo ela resolve, tudo ela tem que resolver. E isso é um convite muito grande para ela deixar de se cuidar, de ter esse autocuidado, esse tempo com ela, o tempo do ócio, o tempo do descanso, o tempo de autocuidado com a sua pele, com o seu cabelo, com sua unha, né? Até financeiramente também, priorizar isso também é autocuidado com você mesma, porque não consegue colocar essas cercas de proteção e as pessoas invadem, né? Fulano faz isso, fulano faz aquilo, eu tô precisando de tal coisa, eu tô precisando que me leve em tal lugar, tô precisando de dinheiro, e aí você deixa de fazer algumas coisas para estar servindo, e aí quando vê, é impressionante, né? Passou o tempo. E eu sei que muitas mulheres aqui estão se identificando com o que eu estou falando. Gente, acho que estão acima dos 30. Ontem nós tínhamos 15 anos de idade. Verdade. Não é? Verdade. Ontem nós tínhamos 15 anos e de repente a gente acorda e olha no espelho, está ali as marcas, né? Do colágeno que já entrou em decadência, né? Elastina. A elastina e uma série de coisas, e a gente se depara com uma realidade. Lutamos contra a flacidez. Exatamente. Então, querida, olhe para você. Priorize você, porque se você não estiver bem, né, emocionalmente, tendo esse seu tempo de autocuidado, você vai ficar um copo como esse aqui, daqui a pouquinho vazio e sem ter o que dar. E nessas horas a gente não encontra quem tire lá do copo para colocar dentro do nosso. Verdade. E você mencionou a história de uma paciente sua, e por outro lado, nós temos as mulheres que vão continuar nesse lugar e elas vão se vitimizar. E como você falou, as pessoas não têm limites e elas também dramatizam muito. Porque a realidade nós temos uma demanda puxada. É isso. Entendemos. Eu preciso ter tempo para eu passar um protetor. Assim como eu escovo os meus dentes. E quando você encontra, ao longo desses anos aí, você já deve ter visto muitas mulheres que estão nesse papel de vítima, ela se colocou ou se colocaram e ela falou, ai meu Deus, eu não tenho tempo mais para mim, eu não tenho... É real, já identificamos aqui que isso acontece. Como que você traz essa mulher para a realidade de ela sair desse ciclo de autossabotagem, você pode... Tem mulher que tem uma vida financeira estável e a gente não está falando sobre pagar uma academia, a gente não está falando sobre contratar uma alimentação, mas a gente está falando como que ela acorda, sai do vitimismo e caminha para coisas simples ali na vida dela. Dentro do processo terapêutico, eu sempre indico algumas leituras, né, para que ela perceber e ativar a autorresponsabilidade. Né? Eu sempre digo que precisamos, né, entender que aquilo que nós vivemos hoje é resultado das escolhas que fizemos ontem, ou das escolhas que não fizemos. Porque não fazer nada, não tomar uma decisão, deixar o outro resolver, também é uma atitude. Né? E aí é muito fácil depois responsabilizar o outro, culpar o outro, mas você deixou o outro tomar a frente. Você deixou o outro decidir o seu futuro, o seu destino. Então, às vezes não é fácil. Normalmente, quando a mulher ela vem para o processo terapêutico, ela já está em busca de respostas. Ela aceita, sabe? Ela estende a mão e você consegue segurar ali e fazer esse movimento de tirá-la desse lugar, dizer as verdades que ela precisa ouvir. Porque a gente não muda aquilo que a gente não identifica, ok? E eu não consigo identificar algo se eu não tenho necessidade de mudança. Se para mim está tudo ok, eu não percebo que tem alguma
coisa errada. Sim. Né? Então, geralmente, quando essa mulher chega no atendimento, ela já vem com uma necessidade absurda de respostas, de mudança, de resultado na vida. Então, é um pouquinho mais fácil. Mas ainda assim, algumas têm muita dificuldade de gerar essa autorresponsabilidade, de perceberem que houve aí negligência, omissão da parte dela, houve atitudes, decisões incoerentes com aquilo que ela queria viver. E eu trabalho muito com a verdade, né? Eu sou psicanalista, mas eu nunca me intitulo como tal, eu sempre digo sou terapeuta, porque isso me dá a liberdade de usar várias ferramentas de vários dezenas de cursos que já fiz, e eu entendo, né? Eu sinto ali no olhar, no jeitinho da paciente, usando muito também o perfil comportamental dela, porque eu consigo construir a forma que ela pensa, para eu trazer exemplos ali e propostas de dinâmicas, de exercícios, de livros até, de vídeos que eu encaminho para as minhas pacientes também, para gerar nela essa percepção, esse acordar. Nossa, né? A minha vida está um caos, mas eu sou responsável por isso. Né? E é só quando ela enxerga isso que ela realmente consegue fazer a mudança. De novo, a gente não muda aquilo que a gente não identifica. Uhum. E a gente tem uma estatística de 60% de mulheres acima dos 50 anos que não fazem nada para se cuidar. Não é a sua idade ainda, mas pela sua experiência, como que essa mulher com 50 anos a mais, ela consegue iniciar alguma atividade de autocuidado? O que traria um diferencial? Algo que seria um pontapé inicial? No campo das emoções, Nai, eu gosto muito de fazer uma viagem ao futuro. E aí, o que eu faço muito é sentar com ela e projetar como é que a sua vida vai estar daqui a 5 anos se você hoje não fizer nada por você. Como a sua pele vai estar, como o seu cabelo vai estar, né? Como as suas emoções, como essas relações que hoje já te aborrecem, de abuso, de abandono, como isso vai estar? Você acha que Como vai seus estar... filhos vão te Sim, ver? como os filhos vão te ver, que legado você vai deixar, Uau. né? Então, quando a gente traz essa mulher para o futuro, faz essa viagem com ela e ela se olha, né? Faz esse olhar para trás, o que tá daquele momento da vida dela para trás, ela não tem como mudar. Mas ela tem uma expectativa de futuro que não sabemos quanto, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Hoje vive-se cada vez mais, né, do que nossas avós, bisavós Isso. viveram, né? Então eu faço com que ela perceba que ela está indo para um precipício se ela não fizer nada. E é uma escolha. E tem algumas que eu chego a dizer, olha, tá tudo bem se você não quiser fazer esse movimento de mudança. Se você não quiser ter esse autocuidado, se você não quiser cuidar da sua estima, tá tudo bem, mas saiba que a projeção, o lugar para onde você está caminhando é esse aqui. É lá que você quer chegar? E assim, é fatal. Que aí ela mesmo já identifica o que ela pode... Gera consciência. Gera consciência. Esse exercício está dentro do seu processo? Do meu processo de atendimento, sim, com certeza. É um raio-x da mulher. É um raio-x. É entrar, né, na mente da pessoa para entender o funcionamento dela e achar formas, né, de que a gente consiga fazer com que ela entenda. Né? Por exemplo, ó, funciona tanto isso que até comigo funciona, né? Eu já venho há algum tempo matriculada na academia e começo e paro, e começo e paro. E dia desses achei uma profissional, né? Achei não, né? Deus colocou, eu chamo ela de Anja. Ela e o esposo dela trabalham com medicina integrativa. E é aquele médico que vasculha você, sabe, do avesso, né? Tudo. Olham as suas taxas, exames de sangue, coisas que não se pedem na rotina normalmente, eles pedem, fazem um cruzamento de informação, a questão dos hormônios, atividade física, idade, qualidade do sono, qualidade da alimentação, atividade física, eles olham tudo e te dão um direcionamento. E quando eu cheguei lá, eu já estava nesse processo de matricula na academia, vai, paga, não vai, cancela, matricula de novo. E aí, nesse dia que eu cheguei lá, ele teve uma conversa muito séria comigo, ele disse assim para mim, Gláucia, até quando você quer continuar ajudando pessoas?
até quando você quer viajar, palestrar e levar a mensagem que você carrega ajudando outras pessoas? E aí eu olhei para ele, né? Aquela pergunta, né? Cara, um Sua, né? médico Um perguntando isso? médico, exatamente, né? E ele disse: não, porque se você hoje não decidir fazer aquilo que só você pode fazer por você, você não tem mais 10 anos. Ele te fez olhar para o futuro e Exatamente. você. E ele fez exatamente o que O eu que faço você com as faz? minhas pacientes. E eu falei, uau! E Cara, me pegou. eu saí daquele consultório aquele dia, assim, decidida, sabe? Eu ainda não estou conseguindo manter a frequência, né? 5 vezes na semana como eu gostaria, mas eu já comecei e cada hora que eu olho para um docinho, cada hora que eu vou ficar em casa, não vou para academia, opa, você já não foi ontem, precisa ir hoje, e eu sinto que mudou algo aqui, né? E já já eu tô lá firme e forte, e quando a gente começa também a ver os resultados, isso nos dá um impulso ainda maior, e é só uma questão de tempo, mas esse olhar para o futuro, né, faz com que a mulher dê esse start, que foi a sua pergunta, né? Uhum. Faz com que ela saia do lugar e ela se responsabilize pelos anos que virão pela frente. E ali mesmo, ela, nesse processo, ela vai identificar o que ela pode, para ela, que cabe na rotina, na dinâmica, o que é mais prático, mais fácil e que vai iniciar, né? Uhum. Importante é começar. Exato. Né? É cada pequeno passo que ela vai dando e daqui a pouco ela já saiu do lugar, ela já caminhou, ela já não está mais ali. O perigo da nossa geração é o tanto que é bom a tecnologia e o quanto que ela traz também de peso e de medo para essas mulheres quando elas olham uma mudança que parece de repente. Mas a realidade, quando a gente vai ver para muitas histórias, foram histórias longas para diminuir caloria, para um processo de harmonização, para um processo de eliminação e independência emocional. Então, não é da noite para o dia. Não. O que você, olhando para esse cenário, traz que é um mito no processo de dependência emocional, de autocuidado, do gerenciamento de tudo. O que é mito? O que é um mito? É que ela tem que dar conta de tudo. Boa. É que ela tem que ser perfeita, é que ela é a Mulher Maravilha. É quando ela é levada a olhar nas redes sociais, né, alguns cortes da vida alheia e achar que está tudo bem do outro lado, que está tudo perfeito, que é tudo maravilhoso, né? Não se enganem. Todas, né? A mulher mais expressiva, linda, né, bem-sucedida financeiramente, sorridente, que você olhe, né, que você admire, ou que você siga, não se engane. Ela carrega dores, né? Ela tem falhas, ela está num movimento ali de crescimento, em busca também de respostas, tomando conta de si, né? E é isso, eu acho que é mito você achar que vai dar conta de tudo, que é Mulher Maravilha, que vai dar tudo vai dar tudo bom, sabe? Que sempre vai estar tudo bem. Não, de novo, no mundo tereis aflições. E esse processo não vai ser imediato, né? Não. É mito. Quando a gente olha, por exemplo, a gente também vê muitos resultados aí de antes e depois e parece que você vai ter que ter aquele muito dinheiro, parece que você vai ter que fazer muita coisa. E enquanto, imagina uma mulher que, se ela passar só um protetor solar todos os dias, é tão pouco, é tão rápido. E o quanto que ela se olhando de satisfação de ter aquele momento dela, passar um gloss que seja, Uhum. mas é no meio daquela dinâmica, daquela rotina ali exaustiva, realmente ela se olhar, ela tem um momento para ela. Se nós não priorizarmos, a gente é sucumbida, né, de tarefas, de demandas, de cobranças e de uma série de coisas. Sim. Né? Eu acho que é muito importante que a gente diga isso aqui. Você que está aí nos ouvindo agora, como a Nay falou, né? O passar o protetor solar. Não é só o protetor solar de hoje. É uma prática, uma rotina que você vai ter, que daqui
há 10 anos vai ter colaborado para que a sua pele não envelhecesse, né? Eu não sei As muito manchinhas. bem essa relação, as manchas do sol, né? E uma série de coisas. Então, esse olhar para o futuro que às vezes a gente perde, está muito preocupada com hoje, o resolver o problema do E hoje. não se exigir tanto, né? Porque eu passei o protetor, agora eu tenho que fazer tenho que marcar um nutricionista, eu tenho que me inscrever na academia. Não, faz aí um mês, um protetor solar ou um gloss labial que tenha alguma coisa que vai trazer benefício para o teu lábio que está muito ressecado, que tem muita mulher com problema emocional que fica tirando pele do lábio. Ou então um tempo para você ir fazer uma unha que você não consegue. Enfim, encontrar doses, né? Eu quero trazer para cá gotas de estima, Uhum. porque a gente está num ambiente, a ambiência faz a nossa mente e que nós somos realmente muito cobradas por isso. E como se blindar, Gláucia? São as cercas de proteção nas nossas emoções que eu já comentei aqui, né? É ela saber dar o limite. Não vou ficar acordada até tarde. Não vou. Ah, tá precisando que eu vá lá resolver apagar um incêndio. Não, não vou. Chama outra pessoa, apague você, né? E não é fácil muitas vezes, dependendo Sim. do perfil que essa mulher tenha, da construção que ela teve, né? Às vezes a família criou. Eu estava assistindo um dia desses uma atriz. Se não me falha a memória, a Paula Burlamark, falando que ela optou por não ter filhos. Não sei se você assistiu essa entrevista dela. Ela disse que optou em não ter filhos e que agora ela se preocupa porque ela achava que o filho ia envelhecer, que o filho daria muito trabalho, só que agora ela se preocupa em quem vai cuidar dela. E que ela se arrepende de não ter tido filhos, porque os filhos agora serviriam para cuidar do relacionamento com eles, para que eu não envelheça sozinha dentro de um apartamento, né? O que é isso? Eu estou criando cercas de proteção nas minhas emoções. Quando eu digo não, quando eu coloco limite, quando eu me priorizo, eu estou colocando cercas de proteção e blindando também as minhas emoções. Então você está me dizendo que não é pecado se cuidar. Não, não é pecado se cuidar. Na verdade, né? Você sabe que existe isso, né? Sim, existe. Não precisa ter culpa. Nós somos o templo do Espírito Santo, né? É o que a Bíblia fala. E eu preciso cuidar do templo. Eu preciso, gente, o cuidado está com aquilo que você come, com aquilo que você assiste, que contamina as suas emoções, né? A ambiência, como você falou. Eu preciso cuidar da minha unha, gente. Eu preciso, se eu... Né? Quem são as pessoas com quem eu falo? Sim. Justamente porque, veja bem, o tanto de mulher que fala dos seus desafios emocionais com outras que estão ou piores, ou uma mulher que está com problema no casamento vai conversar com uma divorciada. Não que a gente está dizendo aqui que isso... Mas isso é autocuidado. Uhum. Eu sou seletiva. Uhum. Eu escolho as pessoas que vão ter acesso à minha vida. Como que eu tenho problema na maternidade ou com o meu filho e eu vou procurar um cardiologista? Por que eu tenho problema na minha emoção e eu saio falando para minha família inteira? O meu casamento tá ruínas. E eu vou conversar com aquela tia que já casou 3 vezes. Uhum. Aonde essa mulher está, Gláucia? Você falou de algo muito importante, Nai, que eu gosto muito de falar, é o comportamento. Né, sobre o comportamento. Uma mulher com a inteligência emocional desenvolvida, né, ela vai ter esse filtro. Mas o que nós vemos? Mulheres cansadas, sobrecarregadas, com a estima lá embaixo, e no não pé, busca ajuda. né, que não busca ajuda, nem espiritual, nem emocional, que está dentro de uma ambiência muito negativa, aonde ela está explodindo. Às vezes eu sei que todas que estão nos ouvindo aqui já fez isso ou já presenciou isso. Você para na fila do banco, por exemplo, né? Hoje quase não se vai para banco, mas vamos lá. E tá no salão esperando a vez de ser atendida, tá ali com a manicure aqui, outra aqui. Se você ficar em silêncio, você vai ouvir
sabe? Parece um consultório, né, de terapêutico, de atendimento coletivo. Cara, qual o sentido? Exatamente. É o falar pelo falar. A gente tem que ter muito cuidado, porque há poder nas palavras. O mundo espiritual é algo real. A gente tem que saber com quem a gente fala, aonde a gente fala. Glaucia, eu tive um E isso é insight aqui. autocuidado. Tive um insight aqui. O ter cuidado é autocuidado. Uhum. E essa cena é, assim, mais do que comum na nossa vida como mulher. E isso é real. Uhum. A gente tá no salão e as manicures que... Amém, que a gente tem ali pessoas que a gente pode compartilhar, mas vai trazer solução? Muitas vezes não traz. Com certeza Um não. ambiente de salão, principalmente, eu sei que tem alguns que são lugares assim abençoados de Deus, né? A ética, né, tá lá em cima, mas a grande maioria é um leve trás, né, de informações da vida de uma, da vida de outra. Então, você, mulher, muito cuidado, porque é que você está falando na hora errada, com as pessoas erradas, falando do mesmo assunto. Essa semana eu encontrei uma querida que, todas as vezes que a gente se encontra, o assunto é sempre o marido. Ou é a saúde do marido, é o estado emocional do marido, é o que o marido fez, o marido... Eu falei, querida, pare, tire o foco do outro, olhe para você, vá se cuidar, né? Vá procurar uma terapia, vá procurar um lugar aonde você se perdeu de você mesma, né? Então a gente precisa, em alguns momentos da vida, dessa ajuda externa, sabe? Se você não tem uma amiga de confiança, uma mentora, uma líder, né, que te inspira confiança, preste bem atenção, não é porque ela é líder que ela é digna da sua confiança, né? Ou é alguém apta a lhe aconselhar. É importante dizer isso aqui, porque eu também encontro muitas mulheres que trazem aí um abuso religioso por conta desse equívoco, sabe? Não é porque é líder que tem aptidões ou é a pessoa certa para lhe ouvir. Ok? Busque mulheres maduras, que já tenham vivido, enfrentado aquilo que você está enfrentando hoje, tem aí uma trajetória, né, de equilíbrio, bem-sucedida em algumas áreas, de coerência, né? Exatamente. E se você não tiver, não achar, não confiar, vá para um profissional, né? De preferência que professe a mesma fé que você. Tá? E ali você vai ter um ambiente seguro para você falar, vomitar, colocar para fora, né? Ouvir também algumas coisas e você se aliviar dessa pressão que você vem aí se aliviando, né? Nas filas, no banco de espera do salão, nos lugares errados, com as pessoas erradas, expondo a si mesma, expondo também a sua família, né? E isso não é nem um pouco saudável. Isso é falta de autocuidado. Uau, impactada. Ô, Gláucia, a gente está caminhando para o fim e nesse momento eu queria que você trouxesse qual foi a maior experiência sua dentro dessa carreira que você construiu com a sua família, com os seus filhos, na sua vida profissional, vida espiritual, religiosa. Qual é a parte mais mudada? O que você gostaria que essas mulheres soubessem sobre autocuidado? Como que é o gerenciamento do autocuidado da vida? Uhum. Bom, teve um dia, Nai, eu sou cristã desde que eu me entendo por gente. E eu casei, todos nós, quando casamos, levamos uma bagagem emocional para dentro do casamento. E não tem como, né? Essa bagagem você vai ter que desfazer as malas, né? Aquilo vai vir, né? Para a sala, para o quarto, né? Para as relações ali com o marido. E ali eu já identifiquei que trouxe muitas coisas que eu não deveria ter trazido, né? Já deveriam ter sido tratadas antes de eu chegar no casamento. Mas tudo bem, né? Não foi possível, não tinha essa visão. E entro no casamento e venho ali tentando gerenciar algumas coisas sozinha. Enfim, e aí chegam os filhos. Quando os filhos chegam, e todas nós mulheres somos desafiadas, né? Nesse momento, a amadurecer de fato, sabe? A assumir responsabilidades de fato. E por algum tempo também,
E aí tem o meu histórico, né, familiar, enfim, queimei algumas etapas da minha vida, eu demorei, sabe, a ficha cair sobre esse papel da mãe, né? Esse papel que a mulher tem de ser como que um eixo, uma coluna mesmo dentro da casa. O quanto a mulher, ela tem esse poder de influenciar, né, o marido, os filhos, e eu estava vivendo muitas dores na minha alma, né? Por alguns bons anos aí de casada, com os filhos já crescidos. Quando eu me deparo, em algum momento lá, quando eu estava no meu travesseiro, só eu e eu mesma, né? Ali eu falei, tem alguma coisa de certa que está errada, né? Porque eu olhava o cenário, os meus filhos lindos, perfeitos, um bom emprego, casa própria, carro na garagem, um marido fiel, um relacionamento estável, mas eu não estava bem. Eu sentia que haviam coisas em mim, resultados nesses relacionamentos, né? Meu poder de influência, o quanto o meu sorriso, a minha cara brava, o meu tom de voz influenciava e eu não conseguia mudar alguns comportamentos, né? Uhum. Meus filhos já aí, crianças, entre 10 anos, a partir dos 10 anos de idade da minha filha mais velha, hoje ela está com 20. E eu comecei a sentir essa necessidade, porque eu olhava comportamentos, via alguns resultados e não era aquilo que eu queria, mas eu não conseguia mudar. E aí, nesse momento, eu começo a buscar respostas. Busquei em muitos ambientes de mulheres, né? Congressos, seminários, culto de mulheres, em tudo que a igreja, né? Nos oferecia, eu buscava e eu não conseguia conectar, né? Tem alguma coisa de errado. Não é só isso. Por que eu não consigo mudar? E quando eu comecei a olhar para dentro de mim, ao invés de olhar para fora, né? Mulheres que eu queria modelar, que eu achava a vida maravilhosa, mães perfeitas, isso nunca existiu e nem nunca vai existir. Na minha cabeça havia. E quanto mais eu comparava, pior eu me sentia. Mas quando eu parei de olhar para fora e decidi olhar para dentro e fui em busca do autoconhecimento, de entender os meus comportamentos, saber o meu perfil comportamental, buscar uma mentoria, buscar uma terapia, ali eu comecei a mexer nesse baú que estava trancado a 7 chaves das emoções, a tratar aí algumas questões de abuso religioso, de abuso sexual que sofri também na minha infância e uma série de coisas que a gente olha e acha que está resolvido, né? E na verdade não, né? Aquilo implica, aquilo traz consequências em quem eu estava, a mulher que eu me tornei naquela fase da vida. E ali eu mergulho nesse autoconhecimento e não parei até hoje, né? Então é uma busca contínua por melhoria, é uma busca contínua por ser a minha melhor versão. É uma busca contínua em ser a mulher que Deus sonhou que eu fosse. Porque Ele me deu filhos. Os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Sim. Ele nos confia, né, o cuidar. Por que Ele confiou em mim? Né? O que ele viu em mim de competência, de capacidade para ocupar cada lugar que eu ocupo hoje e que eu não estou vendo? Sabe? E eu comecei a buscar isso, enfim, não parei de estudar, até hoje eu estudo muito, até hoje faço terapia em alguns momentos específicos da minha vida, porque não tem ninguém que esteja tão bem que não tem o que melhorar. Que não tem o que crescer, que não tem o que evoluir, até porque a nossa vida, Nay, ela é composta por estações. Assim como as 4 estações do ano, né? A nossa vida, ela vai outono, Sim. inverno, verão, primavera, outono, inverno, verão, primavera. É um ciclo, né? São ciclos. E a gente precisa discernir, né? Aquelas que estão nos ouvindo aqui, solteiras que não casaram. Se até o Botox tem que renovar, porque eu não vou renovar as minhas emoções. Exatamente. Discernir o tempo, discernir a estação. Eu encontro tantas mulheres, né, na sua fase de maternidade com filhos pequenos, que começam a achar que é um peso muito grande estar em casa. É um peso absurdo. Ela parar a vida profissional para se dedicar aos filhos, querida, é por um tempo limitado. Os filhos não vão ter essa idade a vida inteira. O melhor que você pode fazer hoje é estar com eles, é ser essa mãe em tempo integral. E se a sua condição financeira, né, lhe permite isso, viva isso, né? E se for preciso até você diminuir o seu padrão, para isso é o mais importante. Os seus filhos não vão se lembrar na fase adulta do quanto você se esforçou para ser uma profissional
top e que a sua conta bancária estava explodindo e que você comprava todas as mochilas, a cada ano a mochila da moda, o tênis da moda, todos os parques de diversão possíveis você levou. Eles não vão se lembrar disso. Eles vão se lembrar das conversas que você teve na mesa, das corridas dentro de casa, do esconde-esconde, sabe? De você estar ali para dar o colo quando o dentinho estava caindo, quando estava dando os primeiros passos. Isso é que cria memórias. É isso que cria vínculos. Então, né? falando disso, Gláucia, o que você não abre mão para a sua estima? Porque tudo isso que a gente está falando impacta totalmente na nossa estima. Sim. E o que você não abre mão para a sua estima tá lá em cima e você sabe que, por exemplo, você falando aí de estar com seus filhos, das brincadeiras, cara, não é sobre o procedimento, não é sobre o ter ido na academia. É ali é o entender o poder daquele momento, da presença, do quanto isso futuramente, de um mínimo. De eu escovar os dentes hoje, porque senão amanhã eu posso ter uma cárie. De passar um fio dental, porque senão eu vou ter mau hálito com o meu amigo daqui uma hora. E o que hoje você não abre mão? Então, a primeira coisa que eu não abro mão é o meu tempo devocional. O meu dia é quando eu consigo começar em oração, meditando alguma coisa na palavra de Deus, ainda que seja 5, 10, 15 minutos. E o meu dia é outro, quando eu já acordo corrida e eu não priorizo isso. Uhum. Isso para mim é palpável, sabe? Eu sinto mesmo a diferença. Então, para mim tudo começa aí. Primeira coisa é isso. Meu relacionamento com Deus, minha conexão, né, com o que é espiritual. Segundo lugar, é esse autocuidado mesmo de pentear o cabelo, de, né, fazer uma massagem, tá com as minhas unhas. E é tão interessante quando hoje a gente você fica... tá em tempo integral em casa. Sim, hoje eu trabalho de casa. Né? Então você diz para essas mulheres que você se arruma para ficar em casa, Sim. se for o caso, né? Porque eu você também viaja muito e tal. Muito. Mas quando você tá em casa... eu me arrumo para ir no mercado, eu me arrumo para ir na padaria, eu me arrumo para todos os dias abrir lá o meu computador e atender cada mulher que eu atendo online, algumas no Japão, outras em Portugal, outras na Angola, enfim, eu preciso estar bem ali, né? Então, se eu tô com a minha unha sem fazer 15 dias, a minha presença ali, isso já é afetado pela forma como eu me visto, sabe, por esse autocuidado que vem antes. Então, eu não posso negligenciar isso. Então, em primeiro lugar, sobre a sua pergunta, é essa conexão com Deus. Em segundo, o autocuidado pessoal, né? O escovar o dente, o cuidar da pele, o cuidar do meu cabelo, o cuidar das minhas unhas, ter o meu ambiente organizado na minha casa, ter o meu ambiente limpo, tudo isso vai fazendo uma diferença para mim e ter esse tempo de qualidade também com os meus filhos, com a minha família, meu marido, tempo de mesa. Veja só, olhando assim, que você tem o teu tempo com Deus, o teu tempo com você e depois você vai ter o tempo para os outros. Uhum. Isso é autocuidado. Sim. Isso é a estima estar sendo priorizada. Uhum. E caminhando para o fim aqui, Gláucia, se você pudesse hoje que o mundo inteiro te ouvisse, e com muita expectativa, eu tenho certeza que esse podcast vai chegar. Tá muito rico de informações, de conteúdo. O que seria hoje uma gota de estima para essas mulheres? Uma frase, uma palavra? O que seria uma gota de estima? Uhum. Vamos lá, deixa eu falar para essas mulheres que estão aqui, né, nos ouvindo. Eu não sei qual é o seu peso, o estado da sua pele, se você tem procedimentos estéticos, se você não tem, quer fazer, mas não tem condição. Eu não sei se você vive em família, se você está sozinha, vivendo um luto, um divórcio, um desemprego, eu não sei. Eu só quero te dizer algo. Você, apesar ou a despeito de qualquer coisa que você esteja vivendo, que você possa ter feito de errado na sua vida, você continua sendo filha de um Deus que te ama incondicionalmente. Ele não te ama pelo que você é, ele te ama por quem ele é.
Ele é amor. Então você pode talvez estar se sentindo a mulher mais feia, mais largada, mais esquecida, mais abandonada, mais desfavorecida, mas saiba que Deus, o seu Pai, o Criador de todas as coisas, ele sonhou com você. Ele já te conhecia quando você ainda era uma massa informe, lá na barriga da sua mãe, sabe? Ele já te conhecia pelo seu nome e ele tem planos para você. Planos que estão de pé, independente das escolhas e que você tenha feito, do quão distante você possa estar dele ou nunca ter se relacionado com ele. Então, quando você decidir olhar para o alto, chamá-lo, né? Eu costumo dizer que esse movimento é ir para o divã de Deus. Quando você entra no seu quarto, no banheiro do seu trabalho, dentro do seu carro, talvez, onde você estiver agora, você se isola nesse lugar e você, Pai, o Senhor está aqui, fica em silêncio, né? E aí você respira um pouco e você começa a desabafar. Fala para ele, conta para ele. Sabe aquela conversa que você vem tendo com pessoas, nada a ver, né? Que não vão resolver, que nunca resolveram, que traem sua confiança, que vão contando para outras seu problema? Para, né? Esse é o lugar certo para você falar, desabafar. E eu posso te garantir que você vai sair desse divã, né? Dessa terapia com Deus, com a sua estima num outro nível. E eu acho que é isso. Uau! Bom, gente, eu estou sinceramente muito feliz com esse resultado que nós tivemos aqui. Eu tinha certeza que ia ser incrível, como eu fui abençoada por essa conversa. E, Gláucia, que o Senhor te leve. Amém. Para os 4 cantos dessa terra. Amém. Porque além de você ser essa mulher que busca, que teve esse despertar lá atrás, que você consiga levar isso para essas mulheres. Teremos desafios, estaremos juntas, com certeza. Sim. É um prazer caminhar com você. Muito obrigada pelo seu sim para esse evento aqui. E continuamos aí na nossa caminhada. Você que viu o quanto tá enriquecedor esse podcast, compartilha com as suas amigas. Vai lá no Instagram da Gláucia, já marca. Vamos liberar aqui alguma coisa para elas? O que você pode oferecer para as minhas seguidoras? Que tal o livro? Exatamente. Vamos sortear? Vamos sortear. Vamos sortear. Então, se você tá aqui, assistiu até o final, coloca nos comentários uma frase, um insight que você recebeu e nós vamos sortear para todas que estiverem aqui nos comentários um livro da Gláucia. Qual que vai ser, Gláucia? Pode ser os dois. Pode ser os dois? Dois Então teremos 2 mulheres sorteadas, então. Tá bom? Compartilha com geral, manda para todas as amigas, manda para sua mãe, para sua irmã e o melhor, invista em você. Porque estima pode.